Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos os conceitos sobre conjuntos, tá? O conjunto em si, ele é um conceito primitivo. O que seria um conceito primitivo? É todo conceito que não admite uma certa definição. Porém, intuitivamente, nós podemos, entre aspas, definir um conjunto como sendo uma coleção de qualquer tipo de objetos, qualquer tipo de números, qualquer tipo de letras, enfim. Por exemplo, vamos supor as vogais do nosso alfabeto. As vogais do alfabeto são A, o E, o I, o O e o U. Então notem que é uma coleção de letras na qual nós poderemos chamar de conjunto. Como que nós representaremos um conjunto? Nós limitaremos os elementos de um conjunto através de chave, separaremos os elementos através de vírgula ou através de ponto e vírgula, tá? E daremos um nome para um conjunto. Por exemplo, geralmente por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, esse conjunto eu poderia chamá-lo de conjunto V. Ok? Esta forma de representação de um conjunto, quando nós citamos um a um os elementos pertencentes a este conjunto, nós chamamos esta forma de representação de forma tabular. Uma outra forma que nós poderemos representar os conjuntos é criando uma lei de formação, tá? Para definir os elementos pertencentes a esse conjunto. Então, por exemplo, quando eu começo um conjunto pela letra S, né, já subentende-se que é um conjunto cujos seus elementos são números, tal que esses números têm que pertencer ao conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E, ao mesmo tempo, né, quando nós ligaremos isso daqui com E, significa que deverá ser obedecida as duas condições ao mesmo tempo. Né? Então, além desses números serem naturais, eles deverão estar no intervalo de 1 até quase 8, porque note que aqui é um intervalo aberto. Então, os números que obedecem às duas condições ao mesmo tempo seriam o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 até o 7. Note que o x aqui ele deverá ser menor do que 8, por isso que eu não escrevi o número 8, tá ok? Uma outra forma, um outro conjunto seria o conjunto A, cujos elementos têm que pertencer ao conjunto S, ou seja, o conjunto que eu acabei de definir aqui acima, e estar no intervalo de 2 até 4. Então seriam os elementos 2, 3 e 4. E o conjunto B seria os elementos também pertencentes ao conjunto S, tá? Que varia no intervalo aberto de 2 até o 6. Então seria o 3, o 4, o 5 e o 6. Esta forma de representação de conjunto nós chamaremos de propriedade dos seus elementos. Então aqui eu criei uma lei de formação para representar os conjuntos e na frente eu escrevi esses três conjuntos na sua forma tabular. Tá ok? Uma outra forma de representação dos conjuntos seria através do diagrama chamado de diagrama de Venn, onde nós representaremos cada conjunto através de um círculo e internamente nós colocaremos os elementos pertencentes a esse conjunto nesse círculo. Tá? Notem que aqui eu chamei esse conjunto de S, que no qual eu também poderia chamá-lo de conjunto U, que seria o conjunto universo, onde englobe todos os elementos de um certo conjunto. Tá? E os conjuntos A e B. Notem que entre o conjunto A e o conjunto B nós temos alguns elementos comuns, que seriam os números 3 e o 4. Então nós representaremos pelo diagrama de Venn aqui o conjunto A, à direita aqui o conjunto B, e note que os elementos que estão aqui eles pertencem apenas ao conjunto A, aqui apenas ao conjunto B e aqui pertencem aos dois conjuntos A e B, que no caso seriam os números 3 e 4. Para completar o conjunto A falta o elemento 2 e para completar o conjunto B faltam os elementos 5 e 6. Tá? Agora, o conjunto universo, geralmente nós representaremos por um retângulo, e no qual está faltando apenas os elementos 1 e 7. Então aqui eu vou colocar o elemento 1 e aqui eu vou colocar o elemento número 7. Ok? Agora uma observação, eu deixei aqui dois conjuntos escritos na sua forma tabular. São todos os números naturais que têm que obedecer essa equação x² igual a 4. Note que ao isolar o valor de x, né, o x aqui resultaria em 2 ou menos 2, mas como tem que ser natural ao mesmo tempo, tá ok? Eu só vou considerar o 2. Note que esse conjunto possui um único elemento, tá? E um conjunto que possui um único elemento ele é chamado de conjunto unitário. E o conjunto N, que seria os números inteiros, negativos, tá ok? E obedecer à equação x menos 4. Note que o número
que obedece a essa equação. A raiz é 4, 4 menos 4 dá 0, só que o 4 não é pertencente aos naturais, aos inteiros, desculpe, negativo. Então esse conjunto ele não vai possuir nenhum elemento, na qual nós representaremos com a chave aberta ou por essa letra que ela é chamada de letra φ, ok? Só uma observação, nós não poderemos representar o conjunto vazio desta forma, porque isso daqui nós consideraremos um conjunto unitário, cujo único elemento seria o conjunto vazio. Obrigado pela atenção e bons estudos.